Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, Parte 1. A profissão de fé. Primeira sessão. Eu creio, nós cremos. Capítulo 2. A Sagrada Escritura. Item 1. Cristo, palavra única da Sagrada Escritura. Número 101. Na condescendência de sua bondade, Deus, para revelar-se aos homens, fala-lhes em palavras humanas. Com efeito, as palavras de Deus, expressas por línguas humanas, fizeram-se semelhantes à linguagem humana, tal como outrora o Verbo do Pai Eterno, havendo assumido a carne da fraqueza humana, se fez semelhante aos homens. Número 102. Por meio de todas as palavras da Sagrada Escritura, Deus pronuncia uma só palavra, seu Verbo único, no qual se expressa por inteiro. Lembrai-vos que é uma mesma a palavra de Deus que está presente em todas as Escrituras, que é um mesmo Verbo que ressoa na boca de todos os escritores sagrados. Ele que, sendo no início Deus junto com Deus, não tem necessidade de sílabas, por não estar submetido ao tempo. Número 103. Por este motivo, a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras, como venera também o corpo do Senhor. Ela não cessa de apresentar aos fiéis o pão da vida tomado da mesa da Palavra de Deus e do corpo de Cristo. Número 104. Na Sagrada Escritura, a Igreja encontra incessantemente seu alimento e sua força, pois nela não acolhe somente uma palavra humana, mas o que ela é realmente, a Palavra de Deus. Com efeito, nos livros sagrados, o Pai que está nos céus vem carinhosamente ao encontro de seus filhos e com eles fala. Item 2. Inspiração e verdade da Sagrada Escritura. Número 105. Deus é o autor da Sagrada Escritura. As coisas divinamente reveladas que estão contidas e são apresentadas nos livros da Sagrada Escritura foram registradas sob a inspiração do Espírito Santo. A Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, tem como sagrados e canônicos os livros completos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos sob a inspiração do Espírito Santo, eles têm Deus como autor e, nesta sua qualidade, foram confiados à própria Igreja. Número 106. Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados. Na redação dos livros sagrados, Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem, como verdadeiros autores, tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Número 107. Os livros inspirados ensinam a verdade. Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou hagiógrafos afirmam deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista de nossa salvação, quis que fosse registrada nas Sagradas Escrituras. Número 108. Todavia, a fé cristã não é uma religião do livro. O cristianismo é a religião da Palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do Verbo encarnado e vivo.
Para que as Escrituras não permaneçam letra morta, é preciso que Cristo, palavra eterna de Deus vivo, pelo Espírito Santo nos abra o espírito à compreensão das Escrituras. Item 3. O Espírito Santo, intérprete da Escritura. Número 109. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Para bem interpretar a Escritura, é preciso, portanto, estar atento àquilo que os autores humanos quiseram realmente afirmar e àquilo que Deus quis manifestar-nos pelas palavras deles. Número 110. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, há que levar em conta as condições de sua época e de sua cultura, os gêneros literários em uso daquele tempo, os modos, então, correntes de sentir, falar e narrar, pois a verdade é apresentada e expressa de maneiras diferentes nos textos que são, de vários modos históricos ou proféticos ou poéticos, ou nos demais, de outros gêneros de expressão. Número 111. Por ser a Sagrada Escritura inspirada, há outro princípio da interpretação correta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura permaneceria letra morta. A Sagrada Escritura deve também ser lida e interpretada com a ajuda daquele mesmo Espírito em que foi escrita. O Concílio Vaticano II indica 3 critérios para a interpretação da Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Número 112. 1. Prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira, pois, por mais diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. O coração de Cristo designa a Sagrada Escritura, que dá a conhecer o coração de Cristo. O coração estava fechado antes da paixão, pois a Escritura era obscura. Porém, a Escritura foi aberta após a paixão, pois os que, a partir daí, têm a compreensão dela, consideram e discernem de que maneira as profecias devem ser interpretadas. Número 113. 2. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira, consoante um adágio dos padres. Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae, quam in materialibus instrumentis scripta. Ou seja, a Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja leva em sua tradição a memória viva da Palavra de Deus, e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Secundum spiritalem sensum, quem spiritus donat ecclesiae, ou seja, segundo o sentido espiritual que o Espírito dá à Igreja. Número 114. 3. Estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entende-se a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Os sentidos da Escritura. Número 115. Segundo uma antiga tradição, podemos distinguir 2 sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e analógico. A concordância profunda entre os 4 sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura da Igreja. Número 116. O sentido literal é o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Omnes sensum fundantur super literalem. Ou seja, todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no sentido literal. Número 117. O sentido espiritual.
graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que ele fala podem ser sinais. 1. O sentido alegórico. Podemos adquirir uma compreensão mais profunda dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Assim, a travessia do Mar Vermelho é um sinal da vitória de Cristo e também do batismo. 2. O sentido moral. Os acontecimentos relatados na Escritura devem nos conduzir a um justo agir. Eles foram escritos como advertência para nós. 3. O sentido anagógico. Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, nos conduzindo, em grego anagogé, à nossa pátria. Assim, a Igreja na Terra é sinal da Jerusalém Celeste. Número 118. Um dístico medieval resume a significação dos 4 sentidos. Litera gesta docei, quid credas allegoria, moralis quid agas, quotendas anagogia. Ou seja, a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deves crer, a moral o que deves fazer, a anagogia para onde deves caminhar. Número 119. É dever dos exegetas esforçarem-se, dentro dessas diretrizes, por entender e expor com maior aprofundamento o sentido da Sagrada Escritura, a fim de que, por seu trabalho, de certo modo preparatório, amadureça o julgamento da Igreja. Pois todas essas coisas que concernem a maneira de interpretar a Escritura estão sujeitas, em última instância, ao juízo da Igreja, que exerce o divino ministério e mandato do guardar e interpretar a palavra de Deus. Ego vero evangelium non crederem, nissime catholicae ecclesiae commoveret auctoritas. Ou seja, eu não creria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Item 4. O cânon das Escrituras. Número 120. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir quais escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46 escritos para o Antigo Testamento e 27 para o Novo Testamento. Para o Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, os 2 livros de Samuel, os 2 livros dos Reis, os 2 livros das Crônicas, Esdras e Neemias, Tobias, Judite, Ester, os 2 livros dos Macabeus, Jó, os Salmos, os Provérbios, o Eclesiastes, o Coelet, o Cântico dos Cânticos, a Sabedoria, o Eclesiástico ou Sirácida, Isaías, Jeremias, as Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Para o Novo Testamento, os Evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo aos Romanos, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e a segunda aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda a Timóteo, a Tito, a Filemon, a Epístola aos Hebreus, a Epístola de Tiago, a primeira e a segunda Epístola de Pedro, as 3 Epístolas de João, a Epístola de Judas e o Apocalipse. O Antigo Testamento, número 121. O Antigo Testamento é uma parte indispensável da Sagrada Escritura. Seus livros são divinamente inspirados e conservam valor permanente, pois a Antiga Aliança nunca foi revogada. Número 122. Com efeito, a economia do Antigo Testamento estava ordenada principalmente para preparar a vinda de Cristo, Redentor de todos.
Embora contenham também coisas imperfeitas e transitórias, os livros do Antigo Testamento dão testemunho de toda a divina pedagogia do amor salvífico de Deus. Neles encontram-se sublimes ensinamentos acerca de Deus e salutar sabedoria concernente à vida do homem, bem como admiráveis tesouros de preces. Nestes livros está latente o mistério de nossa salvação. Número 123. Os cristãos veneram o Antigo Testamento como verdadeira palavra de Deus. A Igreja sempre rechaçou vigorosamente a ideia de rejeitar o Antigo Testamento sob o pretexto de que o Novo teria feito caducar. Marcionismo. O Novo Testamento. Número 124. A palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifesta seu vigor, de modo eminente, nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos nos fornecem a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua Igreja sob a ação do Espírito Santo. Número 125. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constituem o principal testemunho de vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Número 126. Na formação dos Evangelhos, podemos distinguir 3 etapas. 1. A vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 Evangelhos, cuja historicidade afirma sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. 2. A tradição oral. O que o Senhor dissera e fizera, os apóstolos, após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes, com aquela compreensão mais plena de que desfrutavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo, esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. 3. Os Evangelhos escritos. Os autores sagrados escreveram os 4 Evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas, ou oralmente ou já por escrito, fazendo síntese de outras ou as explanando com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a nos transmitir as respostas verdadeiras e sinceras. Número 127. O Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que, desde sempre, tem exercido sobre os santos. Não existe que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que o Senhor e Mestre Cristo ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É acima de tudo o Evangelho que me ocupa durante minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e mistérios. A unidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Número 128. A Igreja, já nos tempos apostólicos e depois constantemente em sua tradição, iluminou a unidade do plano divino nos 2 testamentos graças à tipologia. Esta percebe nas obras de Deus, contidas na Antiga Aliança, prefigurações daquilo que Deus realiza na pessoa de seu Filho encarnado. Número 129. Por isso os cristãos leem o Antigo Testamento à luz de Cristo morto e ressuscitado. Esta leitura tipológica manifesta o conteúdo inesgotável do Antigo Testamento. Ela não deve levar ao esquecimento de que este conserva seu valor próprio de revelação, que nosso Senhor mesmo reafirmou. Igualmente, o Novo Testamento exige ser lido à luz do Antigo.
A catequese cristã primitiva recorre constantemente a ele. Segundo o adágio antigo, o Novo Testamento está escondido no Antigo, ao passo que o Antigo é desvendado no Novo. Novum in vetere latet et in novo vetus patet. Número 130. A tipologia exprime o dinamismo em direção ao cumprimento do plano divino, quando Deus seja tudo em todos. Assim, a vocação dos patriarcas e o êxito do Egito, por exemplo, não perdem seu valor próprio no plano de Deus, pelo fato de serem ao mesmo tempo etapas intermediárias deste plano. Item 5. A Sagrada Escritura na vida da Igreja. Número 131. São tão grandes o poder e a eficácia contidos na Palavra de Deus, que ela constitui sustentáculo e vigor para a Igreja e, para os seus filhos, firmeza da fé, alimento da alma, pura e perene fonte de vida espiritual. É preciso que os fiéis tenham amplo acesso à Sagrada Escritura. Número 132. Que o estudo da Sagrada Escritura seja, portanto, como a alma da Sagrada Teologia. Da mesma palavra da Sagrada Escritura, também se nutre salutarmente e santamente floresce o ministério da palavra, a saber, a pregação pastoral, a catequese e toda a instrução cristã, na qual deve ocupar lugar de destaque a homilia litúrgica. Número 133. A Igreja exorta com veemência e de modo peculiar todos os fiéis cristãos a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam o conhecimento do Cristo Jesus. Com efeito, ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Resumindo, número 134. Omnis Scriptura Divina unus liber est, et hic unus liber est Christus, quia omnis Scriptura Divina de Christo loquitur, et omnis Scriptura Divina in Christo impletur. Ou seja, toda a Escritura Divina é um único livro. Este livro único é Cristo, já que toda Escritura Divina fala de Cristo, e toda Escritura Divina se cumpre em Cristo. Número 135. As Sagradas Escrituras contêm a Palavra de Deus e, por serem inspiradas, são verdadeiramente Palavra de Deus. Número 136. Deus é o autor da Sagrada Escritura, e ao inspirar seus autores humanos, age neles e por meio deles. Fornece assim a garantia de que seus escritos ensinem, sem erro, a verdade salvífica. Número 137. A interpretação das Escrituras inspiradas deve, antes de tudo, estar atenta àquilo que Deus quer revelar por intermédio dos autores sagrados para a nossa salvação. Só é plenamente entendido pela ação do Espírito. Número 138. A Igreja recebe e venera como inspirados os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Número 139. Os 4 evangelhos ocupam lugar central, já que Cristo Jesus é o seu centro. Número 140. A unidade dos 2 testamentos decorre da unidade do projeto de Deus e de sua revelação. O Antigo Testamento prepara o Novo, enquanto o Novo cumpre o Antigo. Os 2 iluminam-se reciprocamente. Os 2 são verdadeira Palavra de Deus. Número 141. A Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor. Ambos alimentam e dirigem toda a vida cristã. Lâmpada para meus passos é tua palavra e luz no meu caminho.